Fala, gente, tudo bem com vocês? Welcome to my channel. Let's go. Hoje nós vamos falar sobre duas lições que aprendi com a história de Gideão. Em Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 2, a Bíblia diz: E o Senhor disse a Gideão: O povo que está contigo é demasiado para que eu entregue os midianitas nas suas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: A minha própria mão me salvou. E no versículo 6, e o número daqueles que lamberam, levando a mão na boca, foi de 300 homens, mas todo o restante do povo se dobrou sobre os joelhos para beber água. E o Senhor disse a Gideão: Pelos 300 homens que lamberam, eu vos salvarei, e entregarei os midianitas na sua mão, e que todas as outras pessoas voltem, cada qual para o seu lugar. Então, que fala sobre a guerra de Israel contra os midianitas, liderada por Gideão, que foi um dos juízes da época, né, que liderou o povo de Israel. Gideão é chamado por Deus no capítulo de número 6, e ele tem dúvida do seu chamado, e Deus apresenta vários sinais para Gideão que ele é, né, ali sobre a convocação de Gideão para auxiliar Israel na luta contra os midianitas. Gideão é um instrumento de Deus para derrubar os altares de Baal e fazer os midianitas sumirem do mapa e eles saírem vitoriosos na guerra. Gideão, ele tem dúvida, muitas dúvidas em relação à sua convocação. Mas Deus disse para ele: Olha, vai nessa tua força, porque Gideão havia muitas vezes questionado: Senhor, como é que eu vou auxiliar Israel, sendo que eu sou menor da casa de meu pai e a minha família é mais pobre em Manassés? Como é que eu vou auxiliar Israel nisso? Não tem como, não tem possibilidade. Mas Deus disse para ele: Olha, vai nessa tua força, eu serei contigo, não temas, você não vai morrer. Deus enfatiza isso para Gideão. Só que aqui no capítulo 7, Deus já vem separando aqueles que iriam lutar ao lado de Gideão. Israel tinha 32 mil no total para lutar contra os midianitas. Mas Deus disse: Olha, para que o povo não venha se gloriar dizendo que eles mesmos se salvaram, separa agora, né, os medrosos e os covardes, que eles retornem para o Monte Gileade. Aqui no versículo 3, a Bíblia diz que os covardes e medrosos, eles são ali selecionados, eles voltam para a casa e apenas fica 10 mil homens ali para lutar contra os midianitas. Deus faz outro teste com esses 10 mil. Olha, aquele que se abaixar, né, se agachar de joelhos ali e colocar o seu rosto sobre a água e beber água, esse você separa também, deixa para fora, manda voltar. Mas aqueles que levarem a mão sobre a boca, né, e tomarem a água, e no caso sobraram apenas 300 que fizeram isso, esses irão salvar, né, o povo de Israel. Esses eu vou entregar sobre eles, né, os midianitas, e vocês vão vencer. Vamos lá para a primeira lição que aprendo aqui com a história de Gideão. Olha só, primeira lição: existem guerras que Deus nos coloca em desvantagem para que não venhamos nos gloriar, e para mostrar que Ele tem o controle de todas as coisas. Aqui é o versículo de número 2, que mostra que Deus tem um controle sobre todas as coisas, e que Ele permite nós estarmos em desvantagem em meio a guerras, para mostrar que não devemos nos gloriar. Nós não conquistamos nada com as nossas próprias forças, nós não vencemos nenhuma guerra com as nossas próprias forças humanas, mas na maioria das guerras nós vencemos com a graça, com o poder de Deus, com a ação de Deus sobre as nossas vidas. Isso é permitido por Deus para que nós venhamos ser dependentes dele. E ser dependente de Deus significa vencer todas as guerras. Sim, você está na dependência de Deus, significa que a peleja não é sua, a peleja é de Deus. Quando Ele está na peleja, Ele vence por nós, né? E se nós quisermos tomar alguma guerra com nossas próprias forças, certamente vamos perder. Então existe guerra que Deus nos coloca em desvantagem, que é para quebrar um paradigma na nossa mente que nos diz: quanto mais você ter vantagem, você vence guerra. Mas Deus trabalha fora da lógica. Deus não trabalha de acordo com a nossa lógica. E aqui é um assunto para a gente falar ali na próxima lição. Mas muitas guerras Deus nos coloca em desvantagem para mostrar que Ele estava no controle de todas as coisas. Para mostrar que nós não devemos nos gloriar de alguma coisa. Ah, eu conquistei, eu me salvei, eu, enfim.
não é sobre nós, é sobre aquele que nos chamou para a grande jornada. Então, Deus permite que nós venhamos lutar guerras em desvantagem. Sim, a nossa mente vai pensar, cara, não tem como vencer. Não tem como ultrapassar essa barreira. Não tem como vencer essa dificuldade. Deus nos coloca em desvantagem, né, para mostrar que Ele tem o controle sobre todas as coisas em nossa vida. É que a segunda lição que aprendo é: nem todos irão lutar nossas guerras, apenas os selecionados. Realmente, nem todos vão lutar nossas guerras, mas apenas os selecionados. Aqui, Deus seleciona apenas 300 homens para lutar contra mais de 10, de 30 mil homens ali da parte dos midianitas, né? Então Deus seleciona, Deus escolhe apenas 300 homens, de 32 mil homens no total, apenas 300 foram separados. Então 31.700 retornaram para o Monte Gileade. E olha só a desvantagem que o povo se encontra em relação à guerra contra os midianitas. Mas Deus sabe o que faz, Deus sabe o que está fazendo. Porque o que adianta nós termos 31.700 medrosos e covardes para lutar na guerra? Não é melhor ter 300 que acreditam em meio à desvantagem que haverá vitória? Então Deus seleciona pessoas corajosas, ousadas, cheias de Deus, para estar lutando guerras ao nosso lado. Na jornada de um grande propósito, você não vai lutar as guerras sozinho. Deus vai colocar pessoas selecionadas. Pode até ser pouco, mas são selecionadas para te fazer vencer guerras na vida. E aqui eu continuo dizendo, né? Faço uma descrição em relação a esse ponto. 300 para lutar contra mais de 10 mil homens parece desvantagem. Deus ama agir fora da lógica do homem. Quem disse que ele precisa de, de muito? Olha só. Aqui, ó. Deus ama agir fora da lógica do homem. Quem disse que ele precisa de muitos para te ajudar a vencer a guerra? Ele precisa apenas dos selecionados. Realmente, Deus precisa apenas dos selecionados para te ajudar a vencer as guerras desse grande propósito que Ele te entregou. Então, meu irmão, minha irmã, pegue para você essas duas lições que nós aprendemos aqui, que existem guerras que Deus vai nos colocar em desvantagem. Existem guerras que Ele vai nos colocar em desvantagem, sim, mas Ele está no controle de todas as coisas, e que não é para nós nos gloriar. Se quisermos vencer alguma guerra, que toda a honra e a glória seja dado a Ele. Segunda lição que a gente aprende é que é melhor estar com os selecionados e vencer a guerra do que com aqueles inumerosos companheiros que são covardes e medrosos que não vão agir de maneira correta nas guerras da nossa vida. Essas são as duas lições que a gente aprende aqui com a história de Gideão. Espero que você tenha curtido, gostado. Deixe seu like, seu comentário aí embaixo. Se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. E é isso, Deus te abençoe. Tchau, tchau.